qual é o fim ou o propósito principal do homem? Se você já foi para alguma igreja presbiteriana, você já deve ter ouvido essa pergunta várias vezes. Ou se não, alguma forma dela. Qual é o propósito principal do homem? Ou seja, ou colocando numa pergunta que você com certeza já se fez, para que eu existo? Tá? E se você já foi em alguma igreja presbiteriana, citando então a resposta do breve catecismo de Westminster, vai dizer que o fim ou propósito principal do homem é glorificar a Deus e ter alegria nele para todo o sempre. E por que essa pergunta é tão importante assim para as nossas vidas? Tá? Esse vai ser o ponto da nossa conversa hoje. Então, eu sou o pastor Leonardo e a gente vai estar trabalhando um pouco exatamente sobre por que essa questão do propósito acaba sendo tão importante para as nossas vidas. O que é interessante é de que quando você para observar nisso, você nem sempre se questiona se você tem um propósito ou não. Se você já percebeu o novo movimento neo-ateísta, como costuma ser chamado por aí, popularizou-se com algumas pessoas como Sam Harris e Richard Dawkins aqui nas nossas bandas, você vai ver que eles atacam exatamente isso. Quem disse que você precisa de um propósito? Você pode existir por existir, né? Ou seja, bater num niilismo extremo. Você pode existir porque existe. Você existe. Então, vai lá, faz o que tem que fazer e vai morrer e pronto. Tá? Então, por que isso? Por que a ideia de você atacar diretamente o propósito? Porque a linha de estrutura deles para atacar Deus é dizer assim, mas quem disse que você tem que ter um propósito para existir? E aí o que é interessante, e isso é até um argumento que eles sabem que eles não têm como vencer, é que mesmo que você concorde com eles, assim é mesmo, não precisa de um propósito da vida não. O propósito da vida é viver. Você sabe que isso não é verdade. O seu coração sabe que isso não é verdade. De que você vai viver para algo. Quer você reconheça isso ou não. Ou seja, você não vai passar os seus dias na beira de uma praia, olhando para o céu, dizendo assim, eu não tenho propósito na vida mesmo, então eu vou ficar aqui. Você sabe que você tem que trabalhar. E aí veja que você diga, pastor, eu só trabalho para ganhar dinheiro para ter férias. Tá aí o seu propósito. Ah, pastor, eu trabalho para poder sustentar minha família. Tá aí o seu propósito. Ah, pastor, eu trabalho para poder ter um teto sobre minha cabeça. Tá aí o seu propósito. Você sabe que você tem propósitos na vida. E por muitas vezes nós temos vários propósitos. Mas qual é o principal? O que é interessante é de que vou olhar para a história do mundo como um todo, né, e a gente tem esse infeliz hábito, por muitas vezes, que a gente pensa que o mundo começou quando a gente nasceu. Né? Ou seja, eu nasci e o mundo nasceu junto comigo. E não é verdade. Então é bom olhar um pouco para a história para medir algo. E até 1800 e pouco, vai lá até a Revolução Industrial, 1776 por ali. Se tem uma pergunta que a maioria das pessoas não se faziam, era assim, que é a pergunta que você faz para o seu filho, que você já fez para toda criança. O que você vai ser quando crescer? Vou colocar a pergunta mais filosófica. Qual vai ser o seu propósito de vida quando você crescer? Então veja que desde pequeno você perguntou para a criança algo que, na maioria da história da humanidade, essa pergunta não foi feita. Se eu nascesse numa vila em que meu pai fosse ferreiro, eu ia ser ferreiro. Se eu nascesse numa vila em que meu pai fosse fazendeiro, eu ia ser fazendeiro. Agricultor, agricultor. Se ele fosse sapateiro, seria sapateiro. E eu não ia nem me questionar. Quer dizer, não ia, primeiro que a pergunta não ia ser feita. E segundo, eu ia entender assim, eu vou ser sapateiro. Eu vou seguir os passos do meu pai. Só que com o avanço, com o advento do iluminismo, o avanço da sociedade, o avanço do próprio de opções que foi dada, e ver que a ciência é bem multifacetada, a gente começou a olhar para dentro para o propósito. Olhar para a gente. O que eu quero fazer? Não é o que minha vila precisa, não é o que o meu pai deseja que eu faça, não é o que minha mãe me criou para tal, mas o que eu quero, o que me deixa feliz. E aí o ser humano encontrou uma solução extremamente perigosa.
que é responder essa pergunta. Qual o propósito principal da vida? Dizendo assim, eu até não sei, mas eu sei onde encontrar, que é em mim mesmo. Dentro do meu coração. Em mim. Tá? Ou seja, então aí a gente bota, né, esse quadro bem imanente em nós e tenta procurar o sentido da vida dentro da gente. O que é que me deixa feliz? O que é que eu quero? Só que, como você bem sabe, você não vive num vácuo. Você vai estar olhando para a felicidade de outras pessoas. Você vai estar olhando para uma profissão, para algo que você acha bonito ou você queira fazer. Ou você vai estar sendo pragmático, algo que lhe dê dinheiro, que lhe dê reconhecimento. E assim o faz. O que eu acho interessantíssimo nessa resposta do breve catecismo é porque nos dois aspectos do propósito principal do homem, ele vai dizer, não está em você. Veja a resposta. O propósito principal do homem é, primeiro, glorificar a Deus. Então, não é ser glorificado, não é buscar o auto-reconhecimento, não é glorificar o pai, a mãe, não é glorificar um outro objeto, é glorificar a alguém fora de você, maior do que você, e que merece, e já já eu vou chegar nesse ponto. E a outra parte para os nossos dias, que é talvez essa parte da glória, a gente não parar para refletir tanto, mas a segunda, e ter alegria nele, para todo sempre. Ou seja, você está dizendo que a sua fonte de alegria, e isso para os dias modernos, para citar um autor contemporâneo, Tadeusz Williams, é uma grande heresia. Ou seja, você vai ser feliz fora de você. Você não vai ter felicidade em você. Você vai ter felicidade fora de você, que já seria uma heresia suficiente. E aí, por dia moderno, ainda vamos colocar uma cereja no topo do agravo. E é em outra pessoa, em Deus. Então veja que como as duas partes da resposta do breve catecismo mostram exatamente as duas maneiras necessárias que ele tem. Glorificar, adorar, amar e de ter alegria. E ambos vão dizer, não é em você. Não é no seu coração, é em Deus. E aí você pode pensar e dizer assim, mas pastor, por que eu tenho que adorar a Deus? Por que então? Qual é o ponto de eu glorificar a Deus? E aí a gente ignora algo. Que glorificar a Deus e ter alegria nele é justamente todo ser humano reconhecendo aquilo que Deus é. Ou seja, se eu chegar, né, eu sempre comentei isso uma vez assim com minha esposa, de como lidar com isso, por exemplo. Né? Eu nem vou mentir, se eu for bem franco com vocês aqui, que eu me dei esse estalo muito mais quando nasceu minha primeira filha. Né? Confesso que com o meu primeiro filho isso não me veio tanto à cabeça. Mas aí quando a Mônica nasceu, aí um dia eu olhei pra ela assim, bebezinha ainda, né? Aí virei pra Anne e disse assim, Anne, se nossa filha for feia, tu vai dizer isso pra ela? E veja, que você perguntar isso pra uma mãe é golpe baixo. Né? Porque uma mãe e um pai sempre vai estar olhando para intangíveis. E não tem filho que vai ser feio pro pai. Mas veja que eu estava tentando olhar de um ponto de vista de padrão. De bater o olho e dizer assim, e se? E se acontecer que minha filha não for bonita? Né, agora duas que eu tenho. Como eu vou lidar com isso? Então, você vai dizer, pastor, no exemplo mais exagerado, e obviamente eu não cogito isso, para ficar claro, que faça uma plástica. Então veja que até o nosso conceito de beleza pode ser remodelado. Ou então, se eu desse glória à minha filha nesse aspecto, eu vou estar dando glória ao que lá no fundo eu não estivesse tão bonito, por exemplo. No caso de Deus, não. Quando a gente vive para glorificar a Deus, a gente está reconhecendo que Ele é. E a Bíblia faz questão de dizer como Ele é glorioso. Ou seja, você pega um texto como Isaías 6, por exemplo. Você pega um texto como Apocalipse capítulo 4. É tanta glória e beleza
que os espectadores ali, no caso Isaías e João, respectivamente, pensam que morreram, né? Eles têm que ser cutucados por alguém para saber que não morreram diante daquela glória. Então, glorificar a Deus é reconhecer aquilo que Ele é por natureza. É a gente ser verdadeiro com a verdade. E o que é interessante é de que a gente nunca para pensar tanto no aspecto de alegria, né? Mas, pastor, tudo bem. Ok, glória eu entendo. Deus é glorioso mesmo, criou todas as coisas, é maior do que a gente, ok. Mas e alegria? Como é que eu vou ter alegria em Deus? Tem uma frase que ela já entrou no hall. Eu li essa frase recentemente, né? E ela já entrou no hall para mim de uma das minhas frases favoritas, que é do teólogo John Piper, do pastor John Piper, né? Bastante conhecido. Frase simples, mas incrível. Quando ele diz assim que Deus é e sempre será indestrutivelmente feliz. Indestrutível. Então, a dita aí. Ele tem uma felicidade que é indestrutível. Eita ferro. Quando eu li essa frase, eu parei e reclinei na cadeira. Eu parei de ler o que eu estava lendo, parei o fluxo do raciocínio da ideia. E eu disse assim, caramba, ele tem uma felicidade que é indestrutível. Ou seja, nada nem ninguém pode abalar a felicidade dele. Porque ele é a alegria. Ou seja, então quando a gente para pensar sobre isso, a gente tem alegria nele, a gente está buscando justamente numa fonte de alegria que não apenas é eterna. Nada nem ninguém pode destruir ela. E aí é justamente diante disso que me fez pensar uma frase, um parágrafozinho que eu li, quero terminar então esse monólogo com essa frase de Justino Marte, quando ele vai falar exatamente sobre o contraste do cristão para com o mundo que ele vive. Eu fui reler a frase com atenção. Ele poderia usar N palavras, mas veja como ele vai mostrar o contraste do cristão para com o não cristão. Ele vai dizer assim, Justino Marte: nós, que antes nos deliciávamos com a fornicação, mas agora abraçamos apenas a castidade. Nós, que antigamente usávamos artes mágicas, nos dedicamos ao Deus bom e não gerado. Nós que valorizamos, acima de tudo, a aquisição de riquezas e posses, agora reunimos o que temos em um estoque comum e comunicamos a todos os necessitados. Nós que odiamos, destruíamos uns aos outros e por causa de nossas maneiras diferentes, não viveríamos com homens de uma tribo diferente. Agora, desde a vinda de Cristo, vivemos familiarmente com eles e oramos por nossos inimigos e nos esforçamos para persuadir aqueles que nos odeiam injustamente para vivermos em conformidade com os bons preceitos de Cristo, a fim de que eles possam se tornar participantes conosco da mesma alegre esperança de uma recompensa de Deus, o governante de todos. Então veja que para Justino Marte o ponto do contraste é o quê? A alegria. A nossa alegria estava ali, o nosso propósito estava ali. Mas nós que antes assim, mas agora temos alegria e glória em alguém, pelos méritos de alguém. Não porque a gente pode, não por causa de uma mera realização ou acordar, mas por causa de Cristo, que se encarnou, que andou entre nós, que foi o Deus Emanuel, que ele, com sua glória infinita e sua alegria indestrutível, mostrou para nós, onde podemos e devemos ter o nosso propósito principal na vida, que é ter alegria e, acima de tudo, glorificá-lo para todo sempre. Vamos a esse é o ponto. Eu queria comentar duas notícias que elas vão acabar tendo um grau de interligação aqui. A primeira, tá certo, da revista Exame, né, mostrando um dado que saiu agora, né, pelo menos há 2 dias atrás, comparado do dia dessa gravação, analisando os dados de divórcio de 2022, ou seja, então a pesquisa nem é tão atual. E ela trouxe alguns números aqui, olhando para o Brasil, e ela trouxe alguns números aqui, permite-me compartilhar com vocês, dizendo que em 2022 aconteceram no Brasil 420.039 divórcios, que comparado com 2021 foi um aumento de 8,6%, ou seja, então em 2021 era 386.813. Então aumentou 8,6%. E, de acordo com a notícia,
é o maior número da chamada série histórica, ou seja, desde que esse número começou a ser medido, que foi em 2007, esse é o maior número. Tá? Então, para você ter uma ideia em números menores, em cada 2,3 casamentos que foram feitos no Brasil acabaram. Quase 50%. Em cima desses dados ainda, o tempo médio do casamento diminuiu. Em 2010, o tempo médio no casamento era 16 anos. Hoje, o tempo médio é de 13,8 anos de um casamento. E que 47,7% dos casamentos hoje estão durando menos do que 10 anos. Mas o que me fez clicar nessa matéria não foram esses dados, não foi pesquisa sobre divórcio e casamento. Foi o título. O título foi: aumenta o índice de divórcio cinza no Brasil. Aí eu tenho um hábito que antes de eu clicar numa notícia, eu tento entender se o que está sendo dito me comunica algo. Aí eu disse: o que é divórcio cinza? Aí eu disse: será que é divórcio que não se divorcia de fato? Será que é aquele divórcio de a gente vai se separar aqui, mas a gente ainda vai se encontrar, vai ter algum grau de relacionamento? Eu fiquei pensando nisso, minha cabeça processou em área cinza. Aí eu cliquei na matéria para ver o que era divórcio cinza e me deparei com todos esses dados. Divórcio cinza nada mais é do que divórcio de pessoas acima de 50 anos. Ou seja, dedé de cinza da cor do cabelo. E aí diz que esse grupo de pessoas de acima de 50 anos, tá certo? Que era de 10% apenas, aumentou para 30%. Ou seja, então, o maior número de aumento de divórcio se deu justamente na escala de 50 anos para cima. E aí, para citar a matéria, nem para dizer que isso está sendo preconceituoso, estou citando a matéria do exame. Um dos motivos que a própria revista aponta, né, o site aponta, como o aumento do divórcio está, e eu cito, o fortalecimento da independência feminina. Ou seja, que agora as mulheres elas podem procurar novas experiências e se focar na carreira, por exemplo. Veja, pessoal, quando eu li isso aqui, assim, você vai me ver falando sobre casamento várias vezes aqui nesse canal, digo logo. Porque é algo que a mentalidade do que é o casamento tem que ser resgatado. Porque hoje, né, pegando um pouco a deixa do monólogo, a gente quer casar porque a gente se sente feliz. A gente, eu sempre sonhei. É irônico isso. A pessoa olha para o casamento não como algo em que ela vai servir, não como algo que é uma instituição que ela vai entrar, mas é porque era meu sonho, eu sempre sonhei, eu sempre quis, eu sempre imaginei. E aí, quando eu faço o famoso curso de noivos, né, o pré-nupcial, alguns casais, logo no segundo encontro que eu tenho com eles, que eu leio o texto de Gênesis capítulo 2, eu lembro os casais na minha frente de uma coisa. O casamento, não foi Deus que perguntou para Adão. Deus não chegou para Adão e disse assim: ei, Adão, tá precisando de alguma coisa? Tá te faltando alguma coisa? E Adão disse: Deus, acho que uma mulher seria bom, né? Não há esse diálogo imaginário. O que há? O próprio Deus quebra a sequência. Ou seja, se você olhar Gênesis 1, você vai ver que Deus disse: viu Deus que era bom, viu Deus que era bom, viu Deus que era bom, viu Deus que era bom. Mas aí é uma quebra. Quando Deus examina o quinto dia, ele vai dizer: viu Deus que era bom. Aí, quando ele cria tudo no sexto dia, o texto de Gênesis 2 vai olhar para um homem só e vai dizer assim: não é bom que o homem esteja só. Ou seja, veja que o próprio Deus, que criou tudo perfeito, e ele como perfeito analisou toda a sua criação, ele olha para algo que ele fez e disse: isso aqui não é bom. Eu vou fazer uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então Deus, ele é o arquiteto e o engenheiro do casamento. Ele que estabelece isso. E ele dá, então, como um homem deve ser, como uma mulher deve ser, para que aquela instituição apontasse para a glória dele. Tanto é que no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, lá em Efésios, no famoso texto de Efésios capítulo 5, é exatamente a instituição que Paulo compara o relacionamento de Cristo para com a igreja. Tão íntimo que o é. Como essa instituição, de fato, é incrível. Como ela é, por definição, perfeita. Apesar de sermos imperfeitos nela. A gente precisa resgatar isso.
que o casamento não é sobre nós. Fazemos parte dele, com certeza. Temos nossos trabalhos, com certeza. Erramos e precisamos nos arrepender, sem dúvida. Mas não é sobre nós. Se a gente entende que o casamento é mais uma maneira de eu glorificar a Deus e ter alegria nele para sempre, vai mudar a perspectiva do meu casamento. Porque eu vou entender que a minha alegria final não é a minha esposa, mas de poder servi-la. O que é que eu posso fazer por você? Que a alegria final da minha esposa vai ser essa. Aí você vai dizer, mas pastor, isso não acontece no meu casamento. Eu lamento, mas isso pode e deve ser aprendido. Amor se aprende. A gente ignora isso, mas o apóstolo Paulo em Tito, ele vai dizer exatamente isso. As mulheres mais velhas ensinem as mais novas a amarem seus maridos. Literalmente. E a gente precisa resgatar isso, para que esse índice de divórcio venha a diminuir. Veja que eu nem quero fazer uma extrapolação e tentar imaginar o quanto número dessas pessoas aqui são ditas crentes. Nem vou me dar o trabalho aqui, mas olhar para a sociedade como um todo. Uma sociedade que não acredita em casamento, uma sociedade que não acredita que o casamento é para um serviço mútuo, é uma sociedade que no longo prazo vai ruir. Não tem como. Porque vai dar continuidade a quê? Sabe? Então o nosso desafio, ele é geracional enquanto igreja. De não apenas resgatar a doutrina bíblica do casamento, mas de mostrar a beleza e a glória do casamento, apontando para o cabeça da igreja, Cristo Jesus, e para a beleza da sua noiva, que é a igreja. Então, que Deus nos ajude para que nós, enquanto igreja, possamos ser agentes para que em 25, 26, esses números venham a cair para a glória do nosso Deus. Tá? A segunda matéria foi do site da IGN, né, onde vai dizer que está acontecendo no Japão já há algum tempo, e aí eu estou citando a expressão que está lá na própria notícia, que é um envelhecimento acelerado da população. Toda frase que eu leio, que eu não entendo, eu sempre questiono algumas coisas. Foi o autor que escreveu mal? Sou eu que não estou entendendo? Porque como é que se acelera o envelhecimento? Ou seja, faz aniversário mais cedo no Japão, faz 3 vezes por ano. E aí eu vou entender que o que ele está querendo dizer é que, comparado com o nascimento e a idade média da população, digo, ok. Então, ou seja, que o Japão está passando por uma crise que está hoje uma sociedade com muitas pessoas mais velhas e com problema de solidão tão grande que o que é que está acontecendo? Aí e esse é o dado que me deixou triste, dizendo que crimes cometidos por pessoas com mais de 50 anos em 1990 era apenas 5% do total dos crimes do Japão, que já acredito que tem uma criminalidade muito baixa. Hoje, o índice de crimes cometidos por essas pessoas bate em 20%. Ou seja, 1/5 dos crimes do Japão, 1 em cada 5 crimes, são cometidos por pessoas com mais de 50 anos. E ele vai dizer que houve um aumento particularmente das mulheres. Por quê? Então, você dizer, por que uma mulher vai querer cometer um crime? Isso, veja, são crimes pequenos, ou seja, não é vou matar, não. Mas é roubo, furtos, melhor nem é roubo, furtos. Por quê? Porque como eles não têm um apoio familiar, eles estão numa situação de pobreza e solidão, elas preferem viver na cadeia. Porque lá vai ter apoio, comida e companheirismo. Olha, se você não ficar triste lendo uma coisa dessa, há algum problema. Tanto em você como em mim. É que a pessoa abre mão da liberdade dela. Né? Assim, se você pegar quase qualquer constituição no mundo, vai mostrar o direito de ir e vir como algo... Você tem isso. Depois eu vou abrir mão disso. Porque eu preciso de companhia. Ninguém está tomando conta de mim. E diz que hoje o problema não está sendo colocar esse povo na cadeia. O problema está sendo quando eles saem de se reabilitar, ou seja, na sociedade, que vai voltar à reminiscência, né? Não vai ter ninguém. Hoje o Japão tem uma das menores taxas de natalidade do mundo. Teve um ano aqui, eu não consegui pesquisar exatamente, eu quero acreditar que foi recente, entre 21 e 24, que o Japão vendeu mais fralda geriátrica do que fralda de recém-nascida. Então você pode estar pensando em dizer assim, tá, pastor, é o Japão, não é o Brasil. Mas eu sempre tento entender o porquê isso aconteceu. Ou seja, numa sociedade que abriu mão de
casar, ter filhos. Ou então, mesmo que o índice de casamento no Japão tenha aumentado, que eu acho improvável, mas vamos supor que tenha acontecido. Mas com certeza, eles estão tendo menos filhos. Por quê? Aí, não vou tentar esgotar tudo aqui, não. Mas um dos motivos, inegável, é uma resposta que talvez você, como recém-casado, já dê, sem nem perceber. Se você, em particular, acontece na igreja. Você casou, foi para a lua de mel, voltou, uma irmã vai perguntar, e aí, minha filha, e o filho vem quando? Isso vai acontecer em todas as igrejas que você entrar. Nem se assuste. Casou, no final de semana, um terço da igreja já espera que você esteja grávida. E aí, os crentes já têm uma resposta na ponta da língua. Só que piorou. Alguns respondem tipo assim, não, ainda não é agora não, e tal. Mas tem uma resposta que tem crescido que me preocupa. Que diz assim, não, pastor, eu quero aproveitar primeiro meu casamento. Olhe, se você está vendo esse vídeo algum dia frequentar a igreja que eu sou pastor, não diga essa frase perto de mim. Porque eu vou dizer exatamente o que eu vou dizer agora. Eu vou dizer, então você está me dizendo que filhos são um problema? Que ele atrapalha? Então veja que a pessoa não está nem pensando nisso. Ela está repetindo uma frase que ela ouviu. Mas eu, na ponta, entendi exatamente o que você está querendo me dizer. Filho atrapalha. Eu quero aproveitar meu marido, eu quero aproveitar a minha esposa. A gente só olha para o curto prazo. De entender que, filho, eu vou ficar a noite sem dormir, eu vou ficar mais pobre que eu vou ter que pagar a escola, a fralda e tal, médico, não vou poder viajar. E, em particular, no Brasil, por exemplo, eu tenho 3 filhos. Eu tentei olhar uma passagem, né? Eu estou em Teresina gravando isso aqui. Fortaleza é aqui do lado. Seria mais barato eu comprar passagem para minha família toda para ir para o Uruguai do que para Fortaleza. Então, ou seja, a gente sabe disso. Por exemplo, que é caro as coisas no Brasil para criança e por aí vai à escola. A gente sabe disso. Só que isso que para mim é o que a gente perdeu, que está acontecendo no Japão. Que a gente pensa que a vida é só agora, é só o momento, eu tenho que aproveitar aquilo lá. E esquece cenas que vão acontecer com a sua vida. Quer você não goste de pensar, quer você tenha medo disso. Um dia, sua vida vai chegar ao fim. Para mim, uma das melhores gravações já feitas por um ser humano de música. E se você estiver vendo esse vídeo, pause o vídeo, abre o YouTube, se possível. Abra o YouTube, né? Troca a aba e veja Hurt, por Johnny Cash. A música nem dele é, tá certo? A música originalmente composta por Tate Razor, ela era para falar do relacionamento do cara com as drogas. Mas quando você vê Johnny Cash cantando, em particularmente naquele vídeo, é uma música sobre velhice. E aí, quando ele chega justamente no refrão, né? Ou seja, assim, porque ele fala assim, o que é que eu me tornei? Meu grande amigo. Todo mundo que eu conheço foi embora, mas eu permaneço aqui. A gente não para para pensar nisso. A gente não para para pensar, por exemplo, que os filhos devem ser justamente a companhia dos pais na velhice. Há pouco tempo atrás, da gravação desse vídeo, eu tive o privilégio, eu não digo isso assim, é um privilégio mesmo, como pastor e como cristão, de ir para uma pessoa que estava lutando já nos momentos finais da luta contra o câncer. E eu estava na casa dela, e aí estava eu, 2 filhas e 2 netos. Mais ou menos isso. Talvez tinha até mais pessoas. Conversei com o avô, que estava lutando contra a enfermidade. Mas aí teve um momento que não, eu parei. Foi ali que eu tive aquele insight. Eu parei e olhei para um dos netos. Já há 18 anos ele tinha. Eu olhei para ele e falei assim, fulano, a tua geração não vai ter isso aqui. Toda vez que eu vim visitar o seu avô, tinha alguém comigo aqui. Sua mãe, sua tia, tinha netos. A tua geração não vai ter isso aqui, não. Tu vai enfrentar o que ele enfrentou só. Agradeça a Deus por esse momento. E lute, trabalhe para que você tenha um momento assim também. Então, se a gente vive numa sociedade que filho é um problema, que essa mesma sociedade não reclame no futuro de que eu estou só, ninguém toma conta de mim. Não vou nem entrar no mérito aqui de que o Japão não tem políticas públicas, porque isso que é interessante, ou seja, são decisões privadas, eu não quero ter filhos. O Estado que se vire com essa decisão, que fique para outros vídeos.
mas mostra exatamente o problema de como a gente não consegue ver no sacrifício de criar os filhos. O privilégio que é para que eles, no futuro, sendo bem criados, também se sacrifiquem por nós. Não porque tem que fazer, mas por amor a nós. Como Cristo assim o fez. Sabe? Então, é uma notícia triste, com certeza. Mas que isso possa servir para que a gente possa ter umas filhos mesmo. Né? Encher a nossa aljava. E assim fazer que a beleza da família possa ser lembrada na sociedade. Tá? Então vamos agora para o De Volta pelo Futuro. Hoje o personagem histórico dentro desses temas aqui, propósito, casamento e filhos, vai ser até breve falar dele, que é um personagem da Bíblia. Mas é um personagem que a história dele não é contada como um José, como um Abraão, como Isaac. É um dos apóstolos, João. João, ele era conhecido como aquele a quem Jesus amava, pescador. Você vê um momento até de ira dele ali, quando ele vai pregar em Samaria. Eles não querem ouvir. Senhor, quer que a gente não um raio ali naquele lugar? Aí, calma, filhos do trovão. Né? Mas o que a tradição um pouco nos conta sobre João, algumas coisas você consegue confirmar na Bíblia, obviamente, algumas a gente pega de fontes secundárias fora da Bíblia. Então, o que acontece? João foi o único apóstolo que não foi martirizado. Tá certo? Todos os outros foram. João não. João, ele foi exilado na ilha de Patmos, ali onde ele escreveu o Apocalipse. Não vou entrar no mérito de datas aqui, tá? Porque sempre vai ter um debate em cima disso e não é o caso aqui. O fato é que ele foi exilado na ilha de Patmos. E a gente esquece uma coisa, que João, ele foi considerado o pastor do chamado todo o Oriente Próximo ali. Então, a gente fala do lado dele como apóstolo, mas a gente esquece um pouco que João, ele foi um pastor de igreja, ali naquela região de Éfeso. Ele escreve, e quando você vê as suas cartas sendo escritas, você vai ver exatamente aquele tom bem pai, filhinhos, filhos. E o que a gente sabe, de acordo com a tradição, é que João voltou do exílio, não morreu em Patmos. E você vai encontrar várias histórias muito bonitas dele velhinho e por aí vai. Mas eu queria me valer do texto bíblico. Então você imagina, um homem que enfrentou perseguição por causa da igreja, de um homem que teve o privilégio de ter visões da glória eterna e escrever sobre isso em Apocalipse. Mas na sua última epístola relatada na Bíblia, 3 João, no versículo 4, ele diz assim: não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Ou seja, ele poderia ser aqui bem teológico, né? Dizer assim, a minha maior alegria é Cristo, como eu falei no monólogo. Mas ele olha exatamente ali, para como Cristo o usou como instrumento, para ver que os seus filhos, e ali por filhos aqui, nem entenda um Joãozinho, não. Entenda a igreja. Entenda aqueles que ele discipulou, que ele chorou, que ele corrigiu, andando na verdade. Ou seja, então João teve um trabalho grande demais para fazer isso. Sua vida literalmente ficou em risco. E ele já velho, olha para isso e vai dizer, essa é minha alegria. Olha ali, os meus filhos andando na verdade. De um jeito besta, até nem se compara com isso aqui com o João, né? Mas eu percebi um soprinho mesmo, assim, dessa felicidade. Em alguns momentos, na profissão de fé do meu filho, por exemplo, né? De pegar minhas filhas lendo a Bíblia. Mas, recentemente, eu vi algo, de novo, um soprinho, nem se compara, foi um sopro, que já sumiu, uma onda no mar que já foi embora. Foi quando eu fui pela única vez em toda a minha vida. Né? Ou seja, você vai encontrar muitos adultos, que é meu sonho é ir pra Disney, meu sonho é fazer não sei o quê, as coisas da infância, e o gosto não, e os valores também não evoluíram e não mudaram. Abordamos isso depois. Eu nunca tinha ido no Beach Park, apesar de ser nordestino, nascido e criado. Eu nunca tinha ido. E confesso que nunca tive vontade. Mas eu tenho 3 filhos. E aí fomos. Deixa eu me queimar aqui. Eu li um livro todo, de ponta a ponta, no Beach Park. Um livro fino.
tem que salientar. Mas eu li. Então, a maior parte do meu dia no Beach Park foi sentado na praça da alimentação, comendo uma pipoca mais cara que eu comprei em toda a minha vida, lendo um livro sobre liderança cristã de homens. Pastor, o senhor não é normal mesmo, não. Concordo. Mas se você perguntar assim para mim, pastor, o senhor repetiria essa experiência? Com certeza. Eu não voltaria e não volto para o Beach Park só. Mas com a minha família eu volto. Por quê? Porque a minha alegria era ver a alegria dos meus filhos. Esse foi o sopro que eu tive. De ver as minhas filhas correndo para lá e para cá. De ver o meu filho mais velho explorando o parque e fazendo coisas que não é do seu. E eu perguntei para eles no final, disse, por que vocês gostaram do dia? Ô, pai, gostou demais, foi muito bom. Aquela foi a minha alegria. Aquele momento foi a minha alegria. De ver os meus filhos alegres com algo que eu pude providenciar. Então, esse é o ponto aqui do João. Eu trabalhei muito, eu sofri. Mas essa é a minha alegria. Ver vocês andando na verdade. Eu espero poder dizer isso dos meus filhos de sangue. Eu posso dizer isso dos meus filhos na fé, de vários deles. Mas veja, como a alegria de João não é nele. Ele fala, minha maior alegria, mas está fora. De ver os filhos andando na verdade. E João sabe, como ninguém, que foi nos méritos do Salvador dele. Aquele que pode perdoar pecados, aquele que é o advogado junto ao Pai, só para usar as expressões que ele usa nas suas epístolas. Então, no De Volta pelo Futuro hoje, veja como a gente pode sim aprender com um grande homem de Deus, um apóstolo do nosso Senhor, a entender que a gente vai encontrar sim alegria fora de nós. Basta a gente olhar para o lugar certo, Cristo Jesus, aquele a qual a alegria não pode ser destruída. Esse foi o programa de hoje. Deus abençoe e até o próximo.